Então, você já se perguntou quem realmente inventou a internet? Muitas pessoas têm se tornado bilionárias ou até zilionárias com a internet, como Elon Musk, Mark Zuckerberg e entre outras. A ARPANET foi a primeira rede de computadores construída em 1969, um meio robusto para transmitir dados sigilosos militares, que nessa época acontecia a Guerra Fria, confronto ideológico e científico entre o bloco representado pelos norte-americanos e liderados pela União Soviética. Um avanço antes do inimigo era uma grande vitória, como uma corrida espacial. Por isso, o presidente Eisenhower cria 58 a ARPA, a Agência de Projetos e Avanços de Pesquisa. Anos depois, ela ganhou um D de defesa e virou DARPA. A agência colaborava com acadêmicos e indústria para desenvolver tecnologias em vários setores, não só o militar. Em geral, os conceitos de design da rede foram desenvolvidos por um grupo de 5 cientistas: Leonard Kleyrock, Paul Bryan, Donald Davis e também Larry. Eles não foram nem de longe os únicos envolvidos com o projeto, já que Robert Kahn e Vincent Cerf trabalharam nos protocolos de comunicação entre computadores TCP e IP, utilizando os conceitos do francês Louis POSI. Sigla significa Transmission Control Protocol, barra de internet protocol. Ela foi e ainda é a padrão de comunicação dos aparelhos, um conjunto de camadas que estabelecem essa ligação sem precisar reconstruir todas as redes formadas até então. Em 1985, a internet já estava mais estabelecida como uma tecnologia de comunicação entre pesquisadores e desenvolvedores, mas o nome só começou a ser usado uma década depois, quando a NET começava a formar sua estrutura. Aos poucos, ela sairia das universidades e começaria a ser adotada pelo mundo corporativo e, por último, pelo público consumidor. Em 81, houve a criação de e-mail e transferência de arquivos, que conectou mais de 2.500 universidades em todo o mundo. Outra famosa é a NSFNet, da mesma Fundação da Ciência dos Estados Unidos, que cuidava da CSNet, para facilitar o acesso de pesquisadores com supercomputadores e bancos de dados. Ela foi uma das maiores defensoras do padrão proposto pela ARPANET, e ajudou a propagar a instalação de servidores. A velocidade desses servidores era de 56 KB. Os anos 80 servem para a expansão da ainda jovem internet e do fornecimento da infraestrutura de conexões entre nós, especialmente a melhoria dos gateways, ou futuros roteadores. Primeira metade da década, o computador pessoal nasce definitivo com a IBM PC e outros protocolos passam a ser adotados para tarefas diferentes. O próximo ponto da nossa viagem é o CERN, Laboratório de Pesquisa Nuclear da Europa. Em 1989, Tim queria melhorar a troca de documentos entre usuários junto com o engenheiro Robert, que imaginava um sistema para obter informações das conexões entre todos os equipamentos conectados e troca de arquivo de forma fácil. A solução encontrada foi explorar uma tecnologia já existente, mas extremamente rudimentar, chamada hipertexto. Aquelas palavras ou imagens clicáveis conectadas que levam você a outro ponto da internet quando solicitado. O chefe do Tim não estava muito animado com a ideia, então o projeto teve que amadurecer. Em 1990 saíram esses 3 avanços: as URLs, ou endereços únicos para identificar a fonte das páginas da web, o HTTP, o protocolo de transferência de hipertexto, que forma a comunicação de base, e o HTML, que é a formação escolhida para a disposição de conteúdos. Então assim nascia o World Wide Web, ou WWW, nome criado por ele que a gente traduziu para Rede Mundial de Computadores. Tim criou o primeiro navegador. Ele saiu da CERN em 1984 para fundar a World Wide Web Foundation, e ajudar a desenvolver e espalhar os padrões da internet aberta. Ele é o chefe por lá até hoje, e seu último grande feito no laboratório foi espalhar protocolos web com um código liberado e dispensando o pagamento de royalties. Isso facilitou a difusão dessa tecnologia.
Olha como a gente evoluiu das conexões por cabos entre universidades, passamos para redes maiores que usavam um só idioma de comunicação. Depois veio o espaço mundial e padronizado de troca de conteúdo, com a conexão de escada de rede telefônica. Muita gente começou a usar a internet aí, com aquele barulho clássico que bastante servia para testar a linha e indicar a velocidade. Essa conexão ficou mais rápida e virou a banda larga. Hoje quase não imagina a nossa vida sem a transmissão de sinal, sem o que é o Wi-Fi e também os dados móveis, sem precisar de um ponto de acesso, que é o 3G e o 4G, e por aí vai. Estamos até com problemas pelo excesso de tráfego. O padrão de IPv4 está congestionado de endereços e a imigração para o IPv6 é lenta. Mas vai acontecer. E aí, meu caro amigo, gostou? Então já deixa seu like e falou, fui e tchau. Muito obrigado por assistir até aqui.